Torcedor vascaíno, é para comemorar. Brilhante vitória do Vasco para cima do Fortaleza, fazendo um jogo muito contundente do início ao fim, já vendo claramente a cara, o dedo, a mão, o braço do Fernando Diniz. Acho que o Vasco faz um jogo para encher o torcedor de orgulho e principalmente de esperança. Eu vou pontuar aqui algumas coisas interessantes e vou fazer também uma crítica à transmissão do Premier. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Deixe o seu like para a vitória do Vasco. Gente, Premier, você está transmitindo o jogo do Vasco e não o Fernando Diniz. Ficou muito over. Todo instante o Premier falava, olha o Fernando Diniz fez isso, Fernando Diniz fez aquilo, chamou fulano, chamou o Rayan, agora tá chamando o Piton, Fernando Diniz para um lado, Fernando Diniz para o outro. Ficou over demais. Eu acho legal passar informações, mas a todo instante, a toda hora, parecia que o Fernando Diniz era o centro das atenções, era o destaque do jogo, quando não é. Torcedor não paga ingresso para ver o técnico, torcedor paga ingresso para ver jogador. Calma, Premier, calma. Dito isso, vamos lá. Primeiro, Fernando Diniz mantém o time que iniciou a partida diante do Lanús, onde o Vasco fez um bom primeiro tempo, passando confiança para os 11 jogadores que começaram na Argentina e que começaram hoje em São Januário. Aí o Vasco faz um gol logo no início. Aí muitas pessoas falam assim, facilitou o gol no início. E eu acho um erro, porque o jogo tem 90 minutos. Você tem que estar preparado para fazer o gol do início ao fim. Preparado para tomar gol do início ao fim. Muita gente fala, né? Tomou o gol no início, desestruturou. Cara, você tem que estar preparado. Você tem um time de futebol. Você tem que estar preparado para tomar um gol no início, para tomar um gol no fim, para fazer o gol no início, para fazer o gol no fim. Você se prepara para isso. Aí o Vasco, pum, com o Nuno Moreira, fez um golaço e o Vasco abriu logo 1-0. E o que a gente viu no primeiro tempo? Jogadores chamando o jogo, entrando na linha de passe, time confiante, ninguém se escondendo, todo mundo tocando, se ajudando, algo que eu não vi há muito tempo no time do Vasco, time se ajudando, Felipe Coutinho, participativo, o tempo inteiro, na defesa, no meio-campo e no ataque. É importante o Felipe Coutinho lá na frente, mas nesse time do Vasco, talvez seja melhor ele jogar mais recuado, para melhorar a qualidade do time do Vasco na saída de bola. Mais na frente tem o Nuno Moreira. O Felipe Coutinho foi muito bem, eu já esperava por isso. Então o time do Vasco, no primeiro tempo, fez um bom jogo e ainda com detalhe, muitos chutes de fora da área, né? Algo que eu não via muito no Vasco. Os chutes foram errados, em sua maioria, mas o Vasco tentou chutes de fora da área. Sabe o que é isso? É confiança. Jogador brasileiro, ele morre de medo de ser vaiado. Jogador brasileiro não gosta de chutar de longe, por medo de vaia. O que a gente viu hoje em São Januário, principalmente no primeiro tempo, foi o time tentando chutes de fora da área, variando as jogadas. Sabe aquele time de uma jogada só? Cruzamento para o Verratti cabecear, cruzamento para o Verratti cabecear. Hoje o time do Vasco tem outras possibilidades. E esse chute de fora da área é uma delas. O gol do Nuno Moreira, enfim. Então o Vasco produziu muito mais do que vinha produzindo com o Fernando Diniz. Rayan pela direita, caindo pela esquerda, correndo, né, para o fundo, às vezes entrando em diagonal. Então o Rayan também muito mais participativo dentro do jogo. No segundo tempo, o Verratti faz 2 gols. Um cruzamento da direita e o outro cruzamento pela esquerda. Nenhum de cabeça. Todos por baixo, o que já mostra também uma variação de jogada. Fugindo daquela história de só a bola na área, só a bola na área. No segundo gol ele chegou a pedir a bola aérea, né? Mas é interessante, é muito bom você acompanhar isso, né? O PH pela direita cruza rasteiro. O
Piton pela esquerda, cruza rasteiro, Nuno fez a jogada do segundo gol, participou, né, da jogada. E no primeiro, o Léo Jardim atrasando um pouco o jogo, Fortaleza avança e ele solta a bola no PH. Então é um Vasco que, né, tem um molho do Diniz, tem uma esperança bacana aí para o torcedor. Outro detalhe importante, quando o Vasco faz 3-0 e aí sela a sorte do jogo, vitória garantida, nenhuma substituição. O Fernando Diniz não fez nenhuma substituição até o Vasco fazer 3-0 lá para os 30 do segundo tempo. Interessante. O que isso quer dizer? Que o Vasco cansa menos. Esse tipo de jogo do Vasco, com bola no pé, faz o Vasco cansar menos. Nenhuma substituição. O Vasco era um time que mexia, porque todo mundo cansava. Faz 3-0, nenhuma substituição e já sem o Felipe Coutinho. E aí a gente precisa falar. O Felipe Coutinho estava tão ligado assim no jogo que ele toma um cartão vermelho de maneira infantil, fazendo algo que não é dele, não é do perfil do Felipe Coutinho. A jogada não estava nem com ele. E aí ele sai de um lado para ir lá reclamar com o Marinho, que já seria expulso. Felipe Coutinho foi infantil. Nesse momento que o Vasco está em construção, não pode perder um jogador de maneira tão infantil. E eu nem me refiro no jogo diante do Fortaleza, mas já prevendo a próxima partida. Puxa vida, não teremos o Felipe Coutinho contra o Fluminense no próximo sábado no Maracanã, por conta de uma infantilidade do Felipe Coutinho. Bom, o Vasco joga na terça-feira diante do Operário pela Copa do Brasil, jogo em São Januário, e no sábado pega o Fluminense no Maraca. Esse jogo contra o Operário deve ser um jogo de casa cheia. Hoje não foi, o que mostra o descontentamento do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco deu uma clara demonstração que não está legal, ou não estava legal com o time. Nesse momento, trégua, paz, Vasco unido, Fernando Diniz chega, o time tem um outro alento, momento de união, de juntar forças para o Vasco voltar a ser o grande Vasco vencedor, disputando títulos de grandes vitórias. O Vasco precisa, terça-feira, confirmar o favoritismo, atropelar o Operário em São Januário, Copa do Brasil, avança para a próxima fase, grana no bolso e sábado pegar o Fluminense no Maracanã numa grande partida, lamentavelmente sem o Felipe Coutinho. Gostou do Vasco? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. É isso aí, torcedor vascaíno, que vitória espetacular, né? Todo mundo aí feliz com essa vitória sensacional do Vasco em São Januário, para espantar de vez aí essa situação de zona de rebaixamento, de o time não consegue entregar, né, as últimas notícias ruins que vem aparecendo do Vasco, né, muitas discussões, demissões, rescisões de contrato, e o Vasco vence essa partida e vence bem, né, jogando um bom futebol aí. Achei muito diferente a forma do Vasco jogar ontem do que o Diniz jogava com o Fluminense, né? Aquele toque de bola ali sem objetividade, e o que vi ontem em campo foi um Vasco indo para cima, né? Não teve muito aquele sistema de troca de passe ali enjoativo, né? Que não dá objetivo nenhum ofensivamente, né? O Vasco foi muito para cima, principalmente ali no início, contou com a sorte ali nos 30 segundos de jogo, né, onde o Fortaleza quase ali por um vacilo ali do Léo Jardim, que foi sair numa bola, ela com o kick enganou ele, e ali o Fortaleza poderia ter feito 1-0 com 30 segundos de jogos. E aí eu acho que se isso acontecesse, a moral do time talvez iria baixar muito, né? Você já iniciar o jogo dentro de São Januário tomando um gol com 30 segundos, poderia se transformar num caos, né? Mas deu tudo certo, o Vasco não sofreu gol e logo em sequência, né, com 2 minutos, o Vasco fez o seu 1-0, um golaço do Nuno Moreira, partida excelente aí do jogador também, né? O Vasco em si, no geral, foi todo todo mundo fez uma boa partida, né? Não teve
tanta diferença, né, ruins. Mas deu tudo certo, vitória do Vascão 3-0 e é só aí a primeira de muitas. Vamos pra cima, Vasco.